plano perfeito de Deus. Então, Deus estava começando a anunciar que aquele nome Jesus não era um acaso aqui na face desta terra. Não era um qualquer que foi apanhado pelo povo porque falava bem e logo em seguida e queriam que ele fosse rei para libertar Israel porque estava debaixo do domínio romano e vai vir o libertador porque a palavra de Deus dizia lá no Velho Testamento que viria de Judá o libertador e Jesus nasceu de Judá e eles confundiram que Jesus seria um grande guerreiro. E a palavra do Senhor ainda nos fala em Filipenses 2:10 ainda nos diz, tudo que acabamos de falar ainda agora, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão aonde? Nos céus e na terra e debaixo da terra. Ora, meu amado, nós não temos muito tempo para desfolharmos isso bem, porque não há tempo para isso. Estamos dando o básico. Mas veja bem uma coisa. Como Deus permitiria que os anjos dobrassem os joelhos na frente de uma pessoa? Os que estão na terra e debaixo da terra, porque estão debaixo da terra, são os mortos. Dobrassem os seus joelhos na frente de alguém, se a palavra do Senhor diz que só há um Deus e que Ele não divide a sua glória com ninguém. Como Deus ia permitir isto? Por quê? Porque Jesus, ele era o próprio Deus. Jesus era o próprio Deus. Então, no plano de Deus, Deus deu a Jesus o nome que é sobre todo nome, onde todo joelho irá se dobrar, tanto nos céus, como na terra, como debaixo da terra. Até os mortos vão ver Jesus e vão dobrar os seus joelhos. E muita gente, amados, até muito cristão, vai ficar boquiaberto naquele dia, porque vai dizer, eu queria ver os três, eu queria ver o Pai, Deus, eu queria ver o Espírito Santo, Deus, eu queria ver Jesus, Deus, e eu só estou vendo um. Claro que é um. Ele mesmo disse, e na época o povo não entendeu, porque ele disse, eu e o Pai somos um. Como dizes tu, mostra-me o Pai. Amém, igreja? E por isso quiseram jogar pedras nele. Então, amados, versículo 11, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, Pai. Aqui começa, meu amado, o plano perfeito de Deus a dizer que aquele nome que o anjo mandou colocar de Jesus nele, seria o Deus bendito eterno para sempre, onde todo joelho tem que se dobrar, é na frente de Jesus. Amém, igreja? Amém. Aleluia. Então, Jesus Cristo é o Senhor. Com a sua morte e ressurreição, amado, ele terminou com os sacrifícios feitos por mãos humanas. Cumpriu um plano perfeito, traçado por Deus, mesmo antes de quando, pastor? Da fundação do mundo. Como isso pode ser, pastor? 1 de Pedro, no capítulo 1, versículo 18, diz a palavra do nosso Pai às nossas vidas, aos nossos corações, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais. Ah, como nós recebemos, não é? Tradição dos nossos pais. Às vezes a tradição passa de pai para filho, e muitas vezes errada. Muitas vezes errada. Eu dou glória a Deus porque nasci no Evangelho, reconheci as primeiras letras do Evangelho pequenino, dentro do ventre da minha mãe.
eu já ouvi o Evangelho. Eu já ouvi o Evangelho. Mas tem pessoas, amados, que nunca ouviram o Evangelho e seguem até o dia de hoje as tradições dos pais. Seguem até o dia de hoje. E ainda dizem assim: eu nasci nessa e nessa eu vou morrer. E morre mesmo, porque morre nos seus delitos e pecados. Porque se não reconhecerem Jesus como o único eterno Salvador e Senhor da sua vida, vão morrer nos seus delitos e pecados. É preciso reconhecer. Então, Pedro diz, neste 1 de Pedro 1,18, que por causa das vossas tradições recebeste dos vossos pais. Então, há pessoas que têm tradição e até o dia de hoje adoram o Cristo crucificado na cruz do Calvário. Quando a Bíblia diz que nós agora temos que ser do outro. E Paulo pergunta, de qual? Do que ressuscitou. É desse que nós temos que ser. Amém, igreja? O versículo 19 ainda do mesmo capítulo, de 1 de Pedro 1, versículo 19 diz: mas como é precioso o sangue de Cristo, como um cordeiro imaculado e incontaminado. Versículo 20, o qual, na verdade, em outro tempo, foi conhecido ainda antes da fundação do mundo, manifestado nestes últimos tempos por amor de vós. Oh, glória a Deus! Quer dizer, o cordeiro já estava morto espiritualmente no coração de Deus antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Mas ao seu tempo, há 2000 e poucos anos, ele se manifestou aqui na face desta terra. Para que se manifestou, pastor? Para buscar, resgatar aquilo que se havia perdido. Ora, quem é que estávamos perdidos? Nós, a humanidade, estava perdida. Por quê? Porque estava sem Deus, sem paz, sem conhecimento, mortos, como diz Efésios 2, em seus delitos e pecados, mortos em delitos e pecados. Amém, igreja? Está desta maneira. Mas ele veio nestes tempos para quê? Por amor a nós. Amém, igreja? Então, por isso é que lá em 1 de João diz que nós amamos a Deus porque ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro. Nos amou primeiro quando, pastor? Antes da fundação do mundo. Eu não era nascido, você não era nascido, mas ele já havia nos amado. No plano perfeito de Deus, ele já havia tudo preparado para o seu tempo, amados, vir buscar os seus. Em Apocalipse, para fechar com este versículo, 13:8, diz as nossas vidas, e adoraram-no todos que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Então, há 2000 anos atrás, Jesus morreu fisicamente. Mas no plano de Deus, ele já havia sido morto antes da fundação do mundo. E isto é uma grande verdade. Veja que Atos dos Apóstolos, no capítulo 20, versículo 28, diz às nossas vidas, aos nossos corações: olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu, bispos, para apacentardes a igreja de quem? De Deus, que ele resgatou com o seu próprio quê? Sangue. Olha, mas Deus não tem sangue. Deus é espírito. Como ele pode ter comprado, resgatado a sua igreja com o seu próprio sangue, se a Bíblia diz que Jesus é que é o cabeça da igreja? Veja que a Bíblia está dizendo que Deus resgatou a sua igreja com o seu próprio quê? Sangue.
Amém, igreja? Ora, duvidar destas verdades de Deus que está na Bíblia, meu amado, é duvidar da sua própria salvação. É duvidar que um dia alguém que aceitou Jesus, e aceitar não tem na Bíblia, tenha confessar e receber. Então vamos para a maneira certa, receber ou confessar Jesus, que confessou Jesus. Pode, meu amado, depois de se considerar um salvo, que de repente Deus vai o largar pelo meio do caminho, se ele diz que ele comprou a sua igreja com o seu próprio sangue. No plano perfeito de Deus, já estávamos comprados pelo preço de sangue. Diga amém por isso. Por isso é que você está começando a entender que nós, quando abrimos lá no livro de João, no capítulo 19, versículo 30, a palavra de Deus nos disse, quando Jesus tomou o vinagre, disse, está o quê? Consumado. E inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Ora, ele disse, está consumado. Consumado o quê? Ele veio cumprir o que estava faltando na obra de Deus, que era a sua morte lá na cruz do Calvário para resgatar os seus. O plano de Deus, meu amado, é perfeito. Não é um acaso. Amém, igreja? Então, todo o plano de Deus se completou quando Jesus disse, está consumado. Que quer dizer, está completo, está perfeito. Amém, igreja? Em outras palavras, que Jesus disse, está confirmada a minha obra completa aqui na face desta terra e nos céus. Quando ele disse tudo, ele não usou apenas a palavra consumado. Ele disse, está tudo consumado. Amém, igreja? Então, a obra está completa, diga amém por isso. Ele diz, eu vim terminar o que estava faltando, fisicamente, para que o mundo possa ver a minha morte e ressurreição, que não é um acaso, é um plano traçado e perfeito, anunciado de antemão. Diga amém por isso. Amém. E você pode ver isso, amados, porque logo na sequência depois, quando o Cordeiro já havia sido morto desde a fundação do mundo, Deus começou já a preparar isto. E isto foi de antemão. Por quê? Porque eu não havia nascido. Você não havia nascido. Mas Deus já estava preparando lá, quando os nossos pais primitivos pecaram. Ora, lá no jardim do Éden, quando o primeiro homem pecou, Deus já havia feito a provisão para este desastre, meu amado, que se chama pecado. Pastor, quer dizer que o pecado é um desastre? É um desastre. É um desastre. Porque o desastre mata muitas pessoas. E o pecado mata muitas pessoas. As pessoas que entram pela linha do pecado morrem, não só espiritual, como fisicamente também aqui na face desta terra. Então, qual foi o pecado, pastor? A desobediência ao Criador. O maior pecado que nós fazemos, amados, com Deus é desobedecer. É a desobediência. Deus não quer a desobediência. Por isso que lá em Gênesis 3,15, ele começou a preparar esse plano lá. E ele disse, eu porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. O plano de Deus, amados, ele é perfeito. Você vê como Deus, quando o homem pecou, Deus começou a preparar, dizendo que dela nasceria um que, amado, esmagaria a cabeça da serpente. Esmagaria a cabeça.